Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo amado de Deus, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, esteja com você nessa terça-feira. Que bom estarmos aqui juntos para aprendermos com a palavra de Deus, a ter discernimento naquilo que estamos falando e na maneira como vamos falar. Amém? A palavra hoje está no Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 2. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com você a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgue os outros. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: não podemos julgar ninguém. Mas será que é assim que Jesus nos ensina? Será que esse não julgar é nesse sentido? Vamos refletir comigo novamente. Mateus 7, versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo. Está aqui algo interessante, que Jesus diz que vai nos julgar do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Ou seja, Jesus não está proibindo o julgamento em si. Não, ele está aqui falando do julgamento temerário. O que é o julgamento temerário? É quando eu e você julgamos o coração das pessoas, julgamos o interior do ser humano, porque o interior, o coração, o interno do ser humano, só Deus sabe, só Deus conhece. Por outro lado, o exterior, eu vejo, você vê, todos nós vemos o exterior das pessoas, e aquilo que a gente vê, a gente confirma porque a gente está vendo. Então, esse julgamento exterior, o próprio Cristo, ele impede e manda que nós julguemos. Você sabia disso? O julgamento exterior, de fora, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. Quem disse isso? O próprio Jesus. Ele disse lá em João capítulo 7, versículo 24: não julguei pelas aparências, mas julguei com a justiça. Essa justiça é eu e você ser justo naquilo que estamos falando. Ou seja, nós temos que julgar não a pessoa, e sim o ato que é errado, a atitude que é errada. Está entendendo, amado? Está entendendo, amada? Infelizmente, algumas pessoas que convivem conosco, ao nosso derredor, muitas vezes pegando esse versículo de Mateus 7, verso 1, quando você dá uma correção, ou quando você fala algo que não é certo, muitas pessoas pegam esse versículo e dizem: olha, está na Bíblia, não julgue. Mas há uma diferença de você julgar, a interpretação de algumas pessoas, e outra diferença é de você retificar aquela pessoa, corrigir aquela pessoa. É totalmente diferente. É bem verdade que ninguém pode julgar ninguém no sentido de condenar aquela pessoa, mas a própria Escritura nos pede e até nos manda que nós julguemos sim, não a pessoa, mas uma situação, uma má atitude. Está entendendo, amado? Está entendendo, amada? Porque se nós pegar esse versículo de Mateus 7, verso 1, ao pé da letra, vamos chegar a ponto de não corrigir mais ninguém. Porque a correção, de certa forma, é um julgamento justo, é um julgamento certo. Porque o próprio Jesus que disse lá em Mateus 18, verso 15, ele disse que se seu irmão pecar contra você, chame em particular e retifique
identifique e corrija, ou seja, julgue aquela situação que ele causou ou aquela atitude, mas um julgamento justo. Uma coisa, meu irmão e minha irmã, é você julgar no sentido de condenar. Outra coisa é você julgar no sentido de salvar o irmão e trazer ele para o que é certo. Por isso que aqui em Mateus 7, repito, verso 2, ele diz, no verso 2, porque Deus julgará você do mesmo modo. Então veja, o probleminha aqui, a questão, ou seja, não é o julgamento, mas é o modo como julgamos, né? Às vezes eu converso com pessoas que é muito irredutível, e quando eu falo algo que a pessoa faz de errado, a pessoa olha para mim e diz, você está me julgando. E eu falo, não, eu não estou lhe julgando, eu estou botando as claras o que é certo e o que é errado. É você que está pegando versículos da Bíblia e querendo se defender de algo que não está certo. Isso é injustiça, meu irmão. Isso é injustiça, minha irmã. Eu também já ouvi de boca de muitas pessoas falando assim, não podemos julgar ninguém. Mas o texto bíblico nos pede que nós julguemos sim. Esse ninguém tem uma explicação, né? Quando Jesus diz que não julgue, é no sentido temerário. E aqui eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que estou falando. Veja só. De repente, eu passo em uma determinada rua e eu vejo alguém caído no chão. Eu digo para você, olha, eu passei ali, fulano está caído no chão. Aí você olha para mim e diz, olha, não podemos julgar. Eu estou julgando? Não, eu estou afirmando algo que eu vi. Deu para entender? Então tem pessoas interpretando o julgamento como algo que você está falando, que você tem certeza. O julgamento é quando você fala de algo que você não sabe e quando você não viu. Mas aquilo que você viu, aquilo que você sabe e você comenta, não é um julgamento, meu irmão. Não é um julgamento, minha irmã. Aí de repente as pessoas vão pegando tudo ao pé da letra. Olha, está na Bíblia que ninguém pode julgar ninguém. Porém, nós temos que entender o que é julgar e o que é dar sentença, né? Quem dá sentença é Deus. O que é dar sentença? Que dá outra palavra. Como o juiz, né? Dá no julgamento bate o martelo. Assim é Jesus. Eu e você não podemos julgar, preste atenção, o coração das pessoas, né? Mas nós podemos julgar sim o ato errado, não para condenar a pessoa em si, mas para que a pessoa reflita que aquela atitude ruim que ele fez não foi certo. Porque imaginamos se agora eu ficar calado diante de algo que está errado. Cadê agora a palavra de Jesus? Porque de mesma maneira que nós retificamos, irmão, esse retificar não deixa de não ser um julgamento, meu irmão. Não para julgar a pessoa, mas para julgar aquela situação, aquela atitude. Essa palavra só vai entender quem é inteligente. Eu acredito que você está entendendo a minha linguagem. Amém? Então que eu e você no dia de hoje possamos ser discernimento. Que nós fiquemos atentos, né, aos nossos julgamentos. Não julgar ninguém pela aparência, como diz o texto bíblico lá em João 7,24, mas julgar conforme a justiça. Nós podemos sim julgar, não as pessoas, nós podemos julgar o ato errado, aquela fala errada, aquela atitude errada. Lembrando que o julgamento que Jesus espera que nós façamos não é um julgamento de condenação para o irmão, de maneira alguma. É um julgamento de justiça, de falar se a pessoa está certa, se está errada, está errada. Então, hoje a palavra que Deus traz para mim, para você, essa clareza de não pegar essa palavra como se fosse uma desculpa para agora eu ficar omisso diante do erro do outro, diante da atitude errada da outra. Daqui a pouco todo mundo vai fazer tudo errado e eu vou ficar calado porque eu pego essa palavra e digo, mas está na Bíblia que eu não posso julgar ninguém. Vamos ver que julgar é esse. Você não pode julgar, lembrando, julgamento temerário, que é você julgar aquilo que você não sabe, mas aquilo que você sabe, aquilo que você tem consciência do que é errado, você tem que falar sim, porque quem concorda com o erro é errado também. E Jesus não quer que você fique calado diante daquilo que é errado, meu irmão. Você gosta de pregar os lados da moeda, né? Tem gente que pega versículos todos da Bíblia, vai empurrando de ouvido dentro das pessoas, sem explicar o outro lado da moeda. Jesus disse, repito para finalizar, Mateus 7, versículo 1, não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus. Aqui está falando um julgamento temerário. Dúvida? Vá na internet da vida ou pergunta ao próprio padre o que é julgamento temerário. E você vai entender melhor do que eu estou falando aqui. Amém? Que essa palavra tocar no seu coração, que eu e você possamos ter discernimento do significado das palavras, para não ficar aí
distorcendo palavras bíblicas e dizendo, mas está na Bíblia, cuidado. Sem uma formação bíblica, sem um curso bíblico, você pode estar falando palavras que não foi Jesus que disse, é você que está falando pelo seu achismo. Quero aqui aproveitar e convocar a sua pessoa, claro, se você quiser, a somar comigo e com os irmãos amanhã, quarta-feira, na catequese para adultos, aqui no Salão Paroquial em Escurial, para a gente tirar algumas dúvidas que temos sobre as palavras de Jesus. Lembrando, Jesus não proíbe o julgamento, ele proíbe o modo como a gente julga. Julgar o coração das pessoas é errado, mas julgar o ato errado que o outro faz não é errado, é bíblico, beleza? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, te amado, te amada.